Olá pessoal, vamos então falar agora sobre instrumentos óticos, beleza? Bom, a primeira parte dessa matéria vai parecer com a matéria que a gente viu anterior de lentes, porque a gente vai falar sobre lentes, mas depois a gente vai falar só sobre os instrumentos óticos, vamos falar sobre cada um deles. A maior parte dessa matéria é teoria, vai ter uma ou outra conta, beleza? Vamos lá então. Associação de lentes, lentes justapostas. Primeira coisa, primeiro eu tenho que saber, o que você tem que saber para a sua prova? Duas coisas. Fazer a conta, que é o mais complicadinho, e segundo, por que a gente usa a associação de lentes, né? O que é a associação de lentes? Você vai colocar duas lentes juntas que vão se comportar como uma única lente. Edi, Edi, eu não estou entendendo o seguinte. Aumentei um pouco o som aqui, depois fica baixo, já viu, né? Eu não estou entendendo o seguinte, para que eu vou ter duas lentes se uma só já resolve? Olha a primeira imagem aqui. Essa primeira imagem tem uma coisa que a gente chama de aberração cromática. Então, nisso é porque só tinha uma lente. Quando você tem, por exemplo, uma câmera que vai tirar a foto, às vezes a associação de lentes evita essa aberração cromática. Então, a necessidade de associação de lentes vai evitar o efeito da aberração cromática, beleza? É isso de teoria que você precisa, beleza. E de conta? Conta é o seguinte, ó. A lente equivalente à associação das duas lentes justapostas apresenta vergência igual à soma das vergências, a soma algébrica, né? Então a vergência da lente que vai equivaler às duas que você usou vai ser a vergência de uma mais a vergência da outra. É isso aqui de conta de novidade que você vai ter nessa matéria aqui. Beleza? Deixa eu sair um pouquinho do slide para você ver tudo. Beleza, vamos seguindo, pessoal. Olha só. A objetiva cromática de uma filmadora é a associação de duas lentes delgadas justapostas. Uma delas, daqui a pouco eu vou colocar a figura para vocês, é convexo-côncava de índice de refração. O que é convexo-côncava? Gente, a parte convexa é a maior, então essa aqui é convexo-côncava. É essa aqui, convexo-côncava. De índice de refração, o índice de refração da lente, 1,7. E a outra é uma biconvexa. A biconvexa é isso aqui. Então, na verdade, o desenho nem precisa, porque na verdade ele vai associar as duas, ele vai colocar a biconvexa aqui. Então essa é a nossa lente, cujo índice de refração é 1,5, então o índice de refração da biconvexa é 1,5, e os raios de curvatura igual a 10 centímetros. Então os raios da biconvexa são iguais a 10 centímetros, ou seja, 0,1 metros. Questão interessantíssima, porque ela vai pegar a fórmula dos fabricantes da lente, vai fazer um monte de coisa aqui. A face livre da convexo-côncava tem raio 20 centímetros. Gente, essa aqui, a face livre é essa aqui, ó. Essa face aqui vai ter raio 0,2 metros. E a outra face dela? Bom, a outra face dela vai ter raio igual ao da biconvexa, né? Porque as duas estão justapostas aqui. Então, esse negócio aqui é comum às duas. É a mesma face para convexo-côncava e para biconvexa. Beleza, letra A. Letra A, a gente vai fazer a vergência de cada uma das lâmpadas. A gente sabe que é 1 sobre o foco, das lâmpadas não, das lentes. N2 sobre N1, menos 1, 1 sobre raio 1, mais 1 sobre raio 2. Se você ainda não aprendeu a fórmula de fabricantes da lente, vai aprender agora. Esse 1 sobre o foco é a vergência. Então, D, eu vou colocar ao invés de 1 sobre o foco, vou deixar aqui D. Para convexo-côncava, o índice de refração dela é 1,7 sobre 1 menos 1. 1 sobre o raio 1, aí muito cuidado aqui agora. Ela tem dois raios, ela tem esse raio de 0,2 metros e esse raio de 0,1 metros. Esse raio de 0,1 metros é uma parte côncava dela. E esse aqui é uma parte convexa. Se você não aprendeu isso ainda vai aprender agora. Isso aqui é a parte convexa. Essa parte aqui, a parte para fora dela, tá convexa. E essa aqui, ó, dela, tô falando dessa lente aqui, ó.
essa parte aqui dela, o para fora dela é uma parte côncava. O convexo vai ficar com raio positivo e o côncavo vai ficar com raio negativo. Então, 1 sobre o raio da parte convexa, 0,2, fica positivo. 0,2 mais 1 sobre o raio da parte côncava é 0,1, mas vai ficar menos 0,1. Tá bom? Isso aí a gente viu lá nos referenciais nossos lá. 1,7 menos 1 dá 0,7. Isso aqui 0,2, 1 sobre 0,2, isso aqui vai dar 5. E 1 dividido por 0,1 vai dar menos 10. Então a vergência dessa lente aqui vai ser 0,7 vezes menos 5, vai dar menos 3,5 unidade de divergência DI. Beleza? Para agora a biconvexa, eu sei que 1 sobre o foco é igual a N2 sobre N1 menos 1 sobre o raio 1 mais 1 sobre o raio 2, né? Então, aqui 1 sobre o foco é a vergência da lente, N2, o N da lente é 2, é 1,5, desculpa. Gente, eu coloquei aqui o N1 igual a 1, mas eu nem li isso direito aqui, né? Índice de refração a outra biconvexa, índice de refração 1,5. Eu considerei o do ar, tá, gente? O índice de refração do ar é igual a 1, né? Então, o N1 é o do meio, que é o ar. Aqui vai ficar 1 sobre a lente biconvexa, ela é biconvexa, então os dois raios são positivos, né? 0,1 mais 0,1, né? São 10 centímetros, mas você coloca em metro. Então aqui vai ficar 1,5 menos 1 dá 0,5, vezes, aqui vai ficar 0,1 sobre 0,1 dá 10, mais 1 sobre 0,1 dá 10, 10 mais 10, 20. A vergência dessa aqui deu 10 DI. Então eu tenho a vergência de uma, eu tenho a vergência da outra. O exercício da letra B pediu a vergência da lente equivalente. Bom, a vergência da equivalente vai ser a vergência da primeira mais a vergência da segunda. Então a vergência aqui vai ser menos 3,5 mais 10. A vergência vai ser 6,5 DI. Essa vai ser a vergência do conjunto, beleza? Tá, gente? O exercício aí não falou do ar, né? Então, o índice de refração do ar a gente considerou como 1, né? Tá? A gente considera isso aqui. Então, o N1, tanto para uma quanto para outra, a gente considerou como 1. Questão super interessante, né? Que mostrou para a gente a lei dos fabricantes das lentes, né? A fórmula dos fabricantes das lentes, e a gente conseguiu aqui fazer a divergência das duas. Acredito que numa prova, por exemplo, como especialista, cairia você fazer uma das duas, né? Ou ele já te daria as associações, né? Já te daria as vergências de cada uma das lentes e você teria que fazer só a associação. Não acredito que seria um exercício tão grande. Agora, Enem, aí já pode ser uma questão um pouquinho maior, como essa aqui mesmo. Foram justapostas duas lentes, uma de distância focal igual a 5 centímetros. Gente, isso aqui, esse número aqui fica por conta da apostila, tá? Quem quiser, tiver interesse em ter a apostila, me manda mensagem que eu envio. Tá? Esse aqui é o número dessa questão na apostila de física. Foram justapostas duas lentes. Ele poderia te perguntar isso que ele perguntou nessa questão, poderia perguntar para que a gente usa? Para evitar aberrações cromáticas. Uma de distância focal é igual a 5, então distância focal é igual a 0,05 metros. E outra divergência igual a menos 4 DI, então a divergência dela é menos 4 DI. A distância focal da associação das lentes. Gente, se eu for fazer a associação, eu sei que a vergência total é a vergência da primeira, mais a vergência da segunda. E vergência é o que? 1 sobre o foco. Então, 1 sobre o foco da primeira é igual a 1 sobre o foco. Aliás, 1 sobre o foco da associação vai ser 1 sobre o foco da primeira, mais 1 sobre o foco da segunda. Então, 1 sobre o foco da associação, 1 sobre o foco da primeira. A primeira é 1 sobre 0,05, mais a vergência da segunda, ó. Vergência é 1 sobre o foco. Se a vergência da segunda é menos 4, é igual a 1 sobre o foco, multiplica cruzado, menos 4F é igual a 1, o F vai ser 1 sobre menos 4,
o F vai ser menos 0,25. Então ficou 1 sobre 0,25. Outra forma de fazer, gente, era ter feito pela vergência e depois calculado o foco. Mas eu vou fazer assim aqui. Desse jeito que eu estou fazendo aqui já. Agora 1 sobre o foco, isso aqui vai ficar 100 dividido por 5 dá 20. Mais 1 sobre o foco. Isso aqui daria 1 sobre... daria 100, vai dar 4, né? Vai dar 4. Então 1 sobre o foco deu 24. 1 sobre o foco deu 24. É 24 mesmo, não, né, gente? Isso aqui é a vergência de uma... Pera aí, gente... É isso mesmo, né? Só ver se eu não errei nenhuma conta aqui. Não, conta nenhuma eu não errei, né? Mas aqui é menos 0,25, né? Então aqui é menos 4, né? Só um detalhe aqui. Detalhe muito importante, é menos 0,25. Então aqui 1 sobre o foco ficou igual a 16. Então multiplica cruzado aqui agora. O foco vezes 16 é igual a 1. O foco vai ser 1 sobre 16. Aí fazendo aqui 1 sobre 16... Lembrando que eu entrei tudo com o sistema internacional, né, gente? Então, 1 dividido por 16 deu o foco. Esse aqui é outra coisa, né? Deixa eu separar isso aqui. O foco deu 0,0625. Como eu entrei tudo no sistema internacional, o foco fica em metros. Mas como o exercício pediu em centímetros, então eu tenho que transformar, multiplica por 100, vai dar 6,25 centímetros. Essa é a nossa resposta, beleza? Questãozinha bem interessante aí. Vamos lá. Gente, vamos lá. Agora que a gente passou a parte de conta, né, que a gente teria nessa matéria, a gente vai para a parte teórica. Na parte teórica, eu quero que você entenda que nós temos dois tipos de instrumentos. Os instrumentos de projeção e os instrumentos de observação. O que você tem que saber? Quando eu falar um instrumento, por exemplo, a câmera fotográfica, você tem que ser capaz de me responder. Que tipo de instrumento é? Se é de projeção ou de observação? Por exemplo, a câmera fotográfica é um instrumento de projeção. Segunda coisa, você tem que saber como é que funciona mais ou menos a câmera, né? E principalmente, tá? Então, as duas coisas principais, essa é de projeção ou de observação, mais ou menos como é que funciona, e principalmente saber que tipo de lente que a gente utiliza numa câmera fotográfica, tá? Então, numa câmera fotográfica, a câmera fotográfica é um instrumento de projeção. Você projeta o objeto aqui no fundo dela, onde seria aqui o filme. Nas câmeras digitais agora, esse filme vai ser substituído por um negocinho que vai captar essa informação, né, digitalmente. Então a câmera fotográfica é um instrumento de projeção, tanto a analógica quanto a digital elas funcionam com essa ideia, projeto no fundo dela aqui. E a lente que a gente vai ter, ela vai ser uma lente convergente. Por quê? Porque você vai querer uma imagem real. Imagem real, tá? Tá vendo aqui? Aqui é a imagem real e invertida. Quem fornece pra gente imagem real invertida? Só a lente convergente, tá? Então é constituído por uma câmera escura provida de uma lente a objetivo e pelo filme posicionado na parede oposta à da objetiva, perpendicular ao eixo do óptico. Então o objeto está aqui. Essa vela, se você não está reparando aqui, não está conseguindo ver, ela está de cabeça para baixo aqui. É uma imagem real invertida no fundo da câmera aqui. E essa lente aqui é uma lente convergente, tá? Porque só a lente convergente fornece para a gente uma imagem real. Então, câmera fotográfica, instrumento de projeção, usa lente convergente e ela projeta uma imagem real e invertida no fundo dela. Os projetores constam fundamentalmente de uma lente convergente como objetivo. Então, de novo, projetores são instrumentos de projeção, né? Não tem como, né? Projetor é instrumento de projeção. Com a lente objetiva que fornece de um objeto iluminado, slide filme, uma imagem real, invertida e maior. A figura apresenta... Então, reparem, isso aqui é importante, slides bastante simplificados. É um projetor, né? Coisas interessantes aqui. Tá vendo que tem uma lâmpada aqui? Aqui tem um slide. O slide é iluminado por essa lâmpada. Aqui tem uma lente. Aqui tem uma lâmpada que ilumina o slide. E aqui tem um espelho aqui. Para que serve esse espelho? Esse espelho ele serve para o raio de luz que sai da lâmpada bater aqui e voltar. E aí ele
ao invés de você perder essa iluminação que viria aqui para trás, essa iluminação ela ajuda a vir aqui para frente e aí ela ajuda a iluminar, você não perde essa iluminação. Então você tem esse ganho de iluminação com isso aqui, então você não vai gastar tanto de energia com a lâmpada, né? Você pode pôr uma lâmpada, você vai dobrar aqui os raios, porque teria só esse aqui para cá, esse aqui para cá, eu vou fazer um raio e todo mundo no sentido ali do slide e projetar ali, beleza? A função desse espelho é para isso, tá? Aqui eu tenho a lâmpada, aqui eu tenho o slide, a lente convergente, tá? Aqui eu tenho um exemplo aqui, um pouquinho menos simplificado. Aqui está o espelho côncavo, aqui está a lâmpada e por aí vai. Bom, é interessante que você perceba a função do espelho aqui também, tá bom, gente? Beleza? Aqui está o objeto e aí você tem aqui a representação dele lá, beleza? Então é isso, gente. Acho que eu já falei tudo com vocês. Essa lente de Fresnel, dá uma lida nisso aqui, mas eu acho que já estou aprofundando demais, beleza? Então, instrumentos de projeção, câmera fotográfica, instrumentos de projeção, câmera fotográfica e projetores, ambos lente convergente, tá? E ambos vão ter imagem real e invertida, tá? A diferença é que na câmera fotográfica vai ser uma imagem real invertida e menor, no projetor vai ser uma imagem real invertida e maior, beleza? Tranquilo? Instrumentos de observação. Os instrumentos de observação, você vai querer observar alguma coisa. Então, a imagem ela vai ser virtual, né? Então, primeiro, lupa ou lente de aumento. Chamamos lupa ou lente de aumento uma simples lente convergente. Então, tem que ser uma lente, de novo, convergente. Até agora, a gente só trabalhou com lente convergente, que fornece de um objeto real uma imagem virtual direita e maior. Pronto, é isso a lupa. É uma lente convergente que aumenta o objeto, tá bom? E aí, é para isso que serve a lupa ou lente de aumento. Instrumento de observação, imagem virtual direita e maior e é uma lente convergente. Só isso. Lógico que é uma lente convergente, porque virtual direita e maior, só a lente convergente que fornece isso. Instrumento de observação, quando a lupa e o objeto são fixados a suportes estáveis, o aparelho é denominado microscópio simples. Então, o microscópio nada mais é do que uma lupa que está fixada ali o objeto e a própria lupa, né, a própria lente são fixados. Então reparem aqui, eu tenho uma lente, essa lente aqui é uma lente convergente e aqui eu tenho o objeto e aqui eu tenho a imagem. Reparem que o objeto e a imagem estão do mesmo lado da lente, então é uma imagem virtual, os dois estão para cima, então é virtual e direita, e a imagem é maior que o objeto, né? Então é isso. Reparem que o objeto tem que estar entre o foco e a lente, porque a lente convergente ela fornece uma imagem virtual direita e maior quando o objeto está entre o foco e a lente. Bom, nada de novidade para vocês. Eu só estou contando aqui para vocês quem é quem são os instrumentos. Na verdade, não tem nenhuma novidade. A novidade da aula de hoje até agora só foi a associação de lentes, né? O microscópio composto é um instrumento óptico, normalmente utilizado na observação de objetos de pequenas dimensões. Discutiremos aqui apenas sua parte óptica. O microscópio composto consta de duas lentes convergentes. Então, eu tenho duas lentes convergentes. Então, continuamos só tendo lentes convergentes. Geralmente compostas, associadas coaxialmente, isto é, com eixos coincidentes. Então, o que é isso? Eu vou ter uma lente aqui e eu vou ter uma lente aqui. Elas estão coaxialmente, estão aqui no mesmo eixo, no eixo que você olha aqui. A direção aqui de onde você vai colocar a sua lâminazinha para você observar. A primeira, próxima do objeto, é chamada de objetiva. A segunda, perto do olho vai ser a ocular. Beleza? Então, essa aqui é a ocular e essa aqui é a objetiva. Pronto. Então, o microscópio ele tem duas lentes, uma ocular, outra objetiva, a ocular perto do seu olho, a objetiva perto do objeto que você está vendo, e as duas vão estar associadas ali, beleza? Olha só, o aumento que você vai ter vai ser o aumento da objetiva vezes o aumento da ocular. Acho que isso aqui já está um pouquinho mais pesado, seria nível assim de AFA, SpaceX, ITA. Na Enem eu acho muito difícil, apesar de que o Enem já cobrou uma questão sobre luneta, mas ele falava a fórmula, mas é bom a gente ficar assim. Então o objeto está aqui, o objeto fornece essa imagem 1 aqui. Então olha que interessante,
você está olhando aqui, a objetiva, ela criou essa imagem 1 aqui. Ela cria a imagem 1, repare aqui que o objeto está aqui na objetiva, ele está aqui. E aí ele cria do objeto uma imagem aqui. Essa imagem, ela é real e invertida. E aí ela está entre o foco e o centro. Então reparem, ela estava depois do foco, veio uma imagem real invertida. A objetiva cria uma imagem real invertida e a ocular faz uma imagem virtual da imagem real. Então é uma imagem da imagem. O que você vê, que é a segunda imagem aqui, é uma imagem da imagem criada pela objetiva. Então aqui você vê com os seus olhos, na ocular, é a imagem da imagem. Tá? E reparem que ela vai estar de cabeça para baixo aqui, porque é uma imagem virtual de uma real. A real está invertida, a virtual ficou... a virtual está direita com a imagem que ela está vendo. A imagem que ela está vendo é a real. É a imagem essa aqui. Se essa aqui está invertida, ela continua invertida em relação ao objeto. Porque essa imagem aqui é a imagem disso. Se ela é virtual disso, então ela é ela é direita com isso. Mas ela ficou invertida em relação ao objeto. Olha que interessante, tá? Por conta disso. Então, de novo, duas lentes convergentes, instrumentos de observação, microscópio composto. É bom você saber essa figurinha aí, tá? É bem interessante. Exercícios teóricos podem cobrar essa figurinha aí. Tá aqui os microscópios, a evolução dele no tempo. Só uma curiosidade para vocês. Instrumentos de observação, luneta astronômica. É o que está aí no fundo do seu slide. A gente começou com as lunetas no início do nosso slide. As lunetas são instrumentos destinados à observação de objetos distantes. A luneta astronômica, utilizada para observar astros, consta essencialmente de duas lentes convergentes simples ou compostas. A objetiva e a ocular, de novo. Tem a objetiva, tem a ocular. Você vai ter a objetiva aqui mais perto do objeto, a ocular aqui perto do seu olho. E reparem que o objeto está aqui, forma-se a imagem dele aqui e você vai observar ela aqui. A segunda imagem, de novo, formamos uma imagem aqui, perto da ocular, entre o foco e a ocular, e aí você tem a imagem virtual dessa imagem que foi formada do objeto aqui. É bem parecido com o microscópio, beleza? Então essa aqui é a luneta astronômica. Eu acho que não tem nenhuma coisa muito diferente do microscópio composto, né? O objeto, a diferença é que o objeto está muito longe, mas o desenho foi o mesmo, né, gente? O desenho, as duas lentes, a objetiva e a ocular, tudo a mesma coisa, beleza? Então, se eu fosse você, eu abri o olho quanto a esse desenho aí. O valor do aumento visual de uma luneta depende das condições de observação da imagem. Para as condições usuais, o aumento visual é expresso pela relação entre as distâncias focal da objetiva e a focal da ocular. Então, você faz objetiva, foco da objetiva sobre o foco da ocular. Essa questão aqui já foi questão do Enem. Eles cobraram essa questão mais ou menos, eles deram a fórmula, falaram de uma outra coisa, mas praticamente não foi... Foi uma questão assim, bem, que poderia estar na prova de matemática. Eles deram todas as informações possíveis, você tinha que saber pela proporção ali o que aumentava. Depois vocês vão ver essa questão em algum dos simulados, beleza? Então era essa questão aqui. O aumento aqui é dado pelo foco da objetiva sobre o foco da ocular. Pode ser que apareça essa fórmula aí nas provas, né? As provas têm cada dia pegado questões diferentes, né? Então é uma coisa que raramente a gente vê em prova. Então abra um olho nessa questão aqui. Só decorar isso aqui. Então até agora você viu do microscópio, eu multiplicava as ampliações, e da luneta eu faço foco da objetiva sobre o foco da ocular. Instrumentos de observação, né? Luneta terrestre. Qual que é a diferença da luneta para a luneta terrestre? A luneta terrestre você está observando coisas aqui na Terra. A luneta astronômica você está vendo lá fora da Terra. A luneta terrestre, ela vai se assemelhar à luneta astronômica, né? O inconveniente da utilização da luneta astronômica para observar objetos na Terra é que a imagem final é invertida. A luneta terrestre é adaptada para tornar à direita a imagem final. O modo de proceder à inversão da imagem é variável, havendo então diversos tipos de luneta terrestres. Então o que acontece? Você percebeu lá na luneta astronômica
que o objeto aqui, ele aparecia de cabeça para baixo, aqui a imagem, aliás, aqui a imagem real dele. E aí essa imagem aqui, ela tinha a virtual dela, a virtual é sempre direita a imagem que ela está fazendo, ficava de cabeça para baixo. Isso para um astro não tem problema nenhum, você vê a Lua de cabeça para baixo. Mas, né, na Terra, se você está num show, né, você está num estádio, num show, você quer pegar um binóculo e colocar o binóculo ali, que é um tipo de luneta terrestre, né? Ali se assemelharia à luneta terrestre. Você quer olhar o cara ali, você não quer ver ele de cabeça para baixo, né? Você quer ver ele normal, o cantor lá normal. Então, aí tem um problema. Então, para você conseguir arrumar isso, um dos jeitos é esse aqui, ó, você usar prismas. Tá vendo aqui, ó, o raio aqui ele vai inverter. Então, aqui você vai conseguir arrumar essa questão dela estar invertida, tá? Eu só queria trazer essa observação. Então, se você vê esses dois prismas assim, é porque eles estão corrigindo essa questão da imagem tá invertida, tá? Lembrar disso, a luneta terrestre, a luneta ela fornece a imagem de cabeça para baixo no final das contas, a luneta astronômica. Como a terrestre você quer que essa imagem não seja de cabeça para baixo, você usa isso aí. Então, se na prova te perguntar qual que é a função disso aqui, é isso que eu imagino que poderia ser dessa parte que eu estou falando com você, você responderia que a função disso aqui é deixar a imagem direita em relação ao objeto, tá? Porque ela vem invertida em relação ao objeto. Beleza? Telescópio. O telescópio difere das lunetas pela substituição da lente objetiva por um espelho côncavo, esférico ou parabólico. A vantagem desse aparelho, então o telescópio, ele tem a mesma função das lunetas, né? Apresenta menos defeitos, menos aberrações do que as lentes. Por isso, os grandes observatórios preferem, na atualidade, utilizar telescópios. Então, se te perguntarem qual que é a vantagem do telescópio em relação às lunetas, você vai falar que ele apresenta menos aberrações, ele tem uma qualidade melhor em vez das lunetas. Esses telescópios são equipados com espelhos parabólicos. Está falando aqui de observatórios, tá? Eles usam os parabólicos, são os melhores que tem vão ser os parabólicos, tá? Isso é mais o título de curiosidade. Os telescópios mais simples destinados a amadores normalmente são construídos com espelhos esféricos, tá? Então aqui tá como que funciona. Eu tenho aqui o objeto no infinito, ele entra aqui, vai se formar essa primeira imagem aqui e tal, e no final das contas você vai observar a imagem final. Não tenho muita coisa para falar disso aqui, é só essa questão de que ele usa o espelho ao invés da segunda lente, e pronto, gente. Questões teóricas aqui, não tem muito o que falar sobre ele não. E agora a gente chega no olho humano, mas isso aqui eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou fechar essa aula aqui. A próxima aula nossa, a gente fica por conta do olho humano, que ele é bem interessante, tem bastante coisa para falar, e exercícios. Até já, pessoal!